Em lugar de plantar árvores, estão arrancando árvores, cortando árvores de ano, certo? E aí eu acho que também a Secretaria do Meio Ambiente tem uma responsabilidade muito grande, certo? Sem contar com o que aconteceu com a Rua das Árvores em Pendotiba, que dá vontade de chorar, porque isso aí era uma marca da cidade de Niterói e hoje é, certo, um assassinato, um estupro, certo? Então eu espero que justamente essas questões da calçada que colocou o vereador, seja, e das árvores, seja visto, seja ter uma fiscalização e a regularidade tremenda. Que me desculpe, inclusive o vereador, o problema maior não é das árvores, é que cada um faz a calçada no tamanho e altura que quer. Certo? Nesse sentido, em Cafubá agora, nessa modificação, está sendo bem mais homogêneo. Assim, pedir para o Fred registrar também as considerações aqui do conselheiro Carlos Serafini e só fazer um registro aqui, dois na verdade. Pouquíssimas cidades do país, pouquíssimas, tem Recife, tem uma experiência. A gente não tem uma cultura de plano de calçadas. Isso talvez seja uma questão se discutir no plano de mobilidade. Mas plano de calçada, né? Que aí engloba, além da acessibilidade, o conforto ambiental, as pessoas poderem caminhar, suar, a homogeneidade dos projetos, para que o tipo, característica urbana, se adote uma ou outra solução, com a ausência que historicamente acaba sendo feito cada prédio, cada casa, cada restaurante, cada comércio tem que aprovar a sua calçada e cada uma vai ficando justo. Então, e cada um executa de um jeito, a gente não tem uma normativa. A gente tem a aprovação de calçadas aqui na prefeitura, desde que uma nova foi implantada, acho que, se não me engano, em dezembro de 2012, ou seja, de dezembro de 2013 para cá, se vocês forem reparar, qualquer edificação que é reformada ou construída de 2013 para cá, já tem um padrão de calçada lisa, em concreto, com tudo tátil, uma faixa de intertravado, de segurança ali com meio fio, mas se a gente for esperar toda a cidade se reformar, em 400 anos, acho que essas calçadas ainda não estão prontas. A segunda questão é sobre o corte dessas árvores lá do Cafubá que você mencionou, conselheiro. Esse corte, essa supressão de árvores está sendo feita com base na nossa licença ambiental dada pelo órgão estadual, o INEA. Esse projeto da Oceânica, pelos seus impactos, teve um licenciamento estadual. A gente fez o IARIMA, tivemos discussões, LP, agora já temos a licença de instalação, a obra está correndo e, embora a gente esteja ouvindo bastante informações sobre esse corte, acho que é importante lembrar e acalmar todo mundo que existem medidas compensatórias por esse ato. Elas precisam ser suportadas por uma questão de projeto, mas em compensação iremos plantar 4.000 mudas de árvores urbanas nesse eixo de 11 quilômetros. As praças estão sendo criadas ao longo dos eixos de requalificação. Além disso, isso gera uma proposta de projeto oferecida pelo próprio projeto, pelo empreendimento. O INEA, na nossa licença ambiental, nos exigiu, além dessa, uma recomposição de 11 hectares de mata nativa de floresta nativa de Mata Atlântica. 11 hectares do município terão que ser recuperados. Tudo isso como medidas compensatórias desse corte e de outros que vão acabar tendo nesse eixo. Mas isso está tudo licenciado dentro dos impactos avaliados e todas elas vão ser compensadas devidamente. Daniel, eu mando pedir para eu queria fazer uma sugestão, vereador, presidente da FED, está lá no mecanismo. A minha preocupação no início, quando você falou, e é verdade, não tem obrigação de ceder, então isso. O que pese leis que caiam em desuso, e a gente tem isso, é muito difícil um plano cair em desuso. Quando você cria um plano, e quando você cria por lei, você pode criar artigos que o tornam um pouco mais, não vou dizer coercitivo, mas, enfim, é muito mais difícil de não ser cumprido quando se aprova por trâmite Câmara de Vereadores, aprovada, é para você alterar depois. Senão pode virar um manual, um decreto, então você tem um plano de mobilidade que qualquer um muito facilmente
modifica. Então você faz um gigantesco estudo, apoiado por todo mundo que você falou, de alto gabarito, por um governo que a gente não sabe, e amanhã ou depois diz que isso aí não está legal. Foi cair por perto do que a gente está fazendo. Então, acho que o instrumento que, como sugestão, seria, através de projeto de lei, eu acho que é muito mais fidedigno, mais difícil de alterar, muito mais coerente. Queria alertar, o Serafim falou aí a verdade, a gente está fazendo um GT pela frente parlamentar para mexer no Código Municipal. Tem muita relação com o que vocês estão colocando aí. A gente criou está criando 3 grupos de trabalho. Teve só uma reunião até agora, esse ano acho que a gente vai ter bastante coisa para discutir sobre isso, para alterar o Código Ambiental. Porque hoje, por exemplo, a Secretaria de Conservação, o Departamento de Parques e Jardins, ela pode fazer o plantio de arborização urbana sem nenhuma anuência do meio ambiente. Eu não sei se é certo ou se é errado ainda. Assim, se um dia tiver uma grande equipe na conservação de biólogos, importante, engenheiros florestais, legal, mas enquanto isso é de competência deles, o que é a arborização urbana rua, não o que é a área particular, que é licenciamento, é a Secretaria de Meio Ambiente. Então tem muitas minúcias dessa lei que a gente poderia melhorar. E por isso a gente está propondo um grupo de trabalho, e legal que você conhece, todo mundo que conhece um pouco sobre isso, possa participar para a gente fazer isso com um corpo técnico desde o seu nascituro, né? Desde as discussões do grupo de trabalho. Então, estou avisando aqui que já são 3 grupos de trabalho que a gente está organizando lá na Câmara, para que a gente possa alterar essa lei e dar mais transparência, celeridade, plantios adequados, que é a preocupação de todo mundo. Eu sei, porque eu sofri bastante lá nos 2 anos e 4 meses para plantar árvores adequadas. A gente conseguiu criar um plano de arborização, pelo menos com raiz que pivota, mas não é tão profunda, que não levanta calçada, que não tem confluência. Mas a gente sabe que no litoral muita coisa passa embaixo da calçada, né? Drenagem, esgoto, segue. E muitas vezes a gente não tem nem o diagnóstico que passa embaixo e vai nesses quarteirões. Então tudo isso tem que ser estudado com muita tranquilidade ou técnica, para que a gente não cometa um deslize e que não tenha esse problema. E outras vezes as árvores estão antes das próprias edificações, como é o caso da Thomas Edison, né? Eu tive o prazer de ver uma foto que aquilo era a entrada de um sítio e não tinha nenhuma casa ali, as árvores eram a entrada do sítio, eram as figueiras pequenininhas, que passam por um processo, envelhecem, se for uma podada, o caminhão bate diariamente naquelas árvores, causa ferida, dá patologia, as árvores estão morrendo, a gente precisa cuidar. Eu participei do início, depois eu saí de lá, da medida compensatória que foi desenhada para tentar pelo menos melhorar o desenho daquela rua, porque realmente ela vem nos últimos 10 anos ali com descendências gigantescas, elas estão morrendo. É uma rua de mão dupla, então quando um carro desvia do outro, sempre bate num galho do lado do outro. Se fosse uma mão só, talvez a gente não tivesse tanto problema de batido nessas árvores. Então, tudo isso é uma discussão que a gente tem que fazer. Eu mandei pela frente uma indicação parlamentar, sugerindo que a gente fosse com o Coronel Coli, Paulo Afonso, discutir se dá para mudar, para ter um segregador de altura ali, dá, não dá, como é que entra o caminhão, se tiver, se for uma ambulância, então pode ser móvel, não pode. Tudo isso a gente tem que discutir realmente. O que não pode é cair galho, como caiu da última vez, um galho de 30 quilos no muro de uma casa, e se cair uma pessoa, aí a prefeitura, quando age, faz errado, quando não age omissa. Se cai e mata, não tem desculpa, a responsabilidade da organização é da prefeitura, não tomou conta, matou uma criança, acabou. Então tinha que ter alguma ação ali para pelo menos o que está morto, o que não está, e foi isso que foi feito pelo menos até abril, e depois a Amanda foi me passando os feedbacks do que está acontecendo lá. Então eu queria fazer essas sugestões só para que a gente possa constar isso. Falando na íntegra, Daniel. Eu tenho uma pergunta. Daniel também está querendo falar? Não, só esse Pelauer? Paulo e Daniel. Pelauer de quem? Paulo e Daniel. Tá bom. Eu também estou inscrita em algum momento pós-conselheiros. Paulo? Quem é Paulo? Ah, Você pediu, Paulo? Não? Não, Daniel. Daniel. Uma pergunta e uma sugestão. Posso? Claro. A pergunta é a seguinte: dentro desse modelo matemático que vai ser contratado, eu queria saber o seguinte: a gente tem muitos problemas assim com a questão da memória de cálculo dos projetos. Então eu queria saber se a memória de cálculo do modelo é aberta. A gente tem acesso à memória de cálculo desses modelos ou isso é fechado?
memória de cálculo. Eu quero saber quando ele chegou naquela resposta que ele vai me dar. Eu não sei te responder precisamente essa pergunta, porque esses modelos matemáticos, eles são matemáticos. E eles processam um volume de dados que talvez não tenha papel no mundo para imprimir. Porque eles trabalham com dados de origem, de destino, por hora, por modo, por zona de tráfego, simulando diversos tipos de intervenção. É como se fosse uma maquete eletrônica dinâmica da cidade. E para isso eles rodam algoritmos que eu não consigo nem te explicar aqui como é que funciona. São softwares fechados, não é a prefeitura que está dizendo que 1 mais 1 é 2, que 1 mais 1 tem que responder que é 3. Esses programas são comerciais, você tem vários, Transcad. Eu acho um pouco... A gente tem que confiar... Eu acho que isso não existe, para falar a verdade. Assim, imprimir uma folha de cálculo daquele modelo que foi rodado. Isso, na verdade, assim, qualquer um vai ter acesso aos dados que alimentam aquele modelo. Iniciais. Então, qualquer especialista, qualquer um que tiver domínio daquela ferramenta vai poder pegar aqueles dados que a prefeitura usou e ele fazer suas próprias simulações para ver se aquele resultado, é assim que se confere, se aquele resultado está de fato válido ou se tem alguma coisa errada. Porque os dados que são alimentados na matriz, esses vão ser publicados na íntegra. Agora, todas as probabilidades matemáticas possíveis que foram, não tem como mostrar isso, não existe isso. Mas os dados estão lá e qualquer um que tenha domínio desse software, e cada vez eles estão ficando mais acessíveis em termos de preço, de forma mesmo de uso. E a variedade está aumentando muito. Antigamente só tinha um chamado Transcad, era como se fosse o AutoCAD daquela época. Hoje em dia já tem vários outros que competem, que concorrem. Você pega esses dados, joga naquela rede, todos esses shape files, esses arquivos geométricos, a geometria de todas as vezes vai estar publicada. Você pode abrir um mapa de ruas de Niterói nesse programa, jogar os dados lá dentro, apertar lá o botão, fazer a simulação que quiser e confrontar os dados que estão sendo apresentados com aqueles que a pessoa está rodando também na sua simulação própria. Isso dá para fazer sem problema. A outra é uma sugestão. Acho que a gente podia chamar a Imusa para apresentar esse projeto. Eu acho que ele não foi apresentado ainda. Qual projeto? O projeto do Preventório. Projeto executivo do... A gente podia chamar a Imusa aqui no conselho. Desculpa, você está falando da projeto de saída da organização da Silvio Picão. Da saída, só da saída. Que eles prometeram, que a secretaria estava na reunião também, ficou de apresentar. Tá. Eu acho que não foi apresentado e aproveita para para a sugestão do conselho. Registrar na ata, por favor, Fred. Buscar uma resposta para a moça. Eu queria informação disso. Nós sabemos que a questão da mobilidade no nosso município é muito influenciada principalmente pelas demandas dos municípios vizinhos, Maricá e São Gonçalo principalmente, né? Além das estradas. Nesse estudo que nós estamos falando, nós vamos levar em consideração também os municípios vizinhos, a essa mobilidade, essa tendência de movimentação deles. Porque senão, se nós pensarmos só no sentido do nosso município, vamos criar um complicador, porque realmente existe uma influência muito grande entre os outros municípios e o nosso município. Toda tomada de decisão que está dentro da jurisdição do nosso plano, ou seja, o território municipal de Niterói, tem que ter um rebatimento na região metropolitana. Tem que levar em consideração a região metropolitana. Agora, tem uma questão que é um pouco complicada, que na verdade é nacional, vem desde 1988, da nossa Constituição, que é essa fragmentação metropolitana. Cada município tem a sua jurisdição. Agora, até recentemente, mais recentemente ainda do que a Política Nacional de Mobilidade, a gente tem o Estatuto da Metrópole, que começa também a trazer uns dispositivos aí que a gente pode, com Niterói e São Gonçalo, se consorciar numa solução municipal, né, entre os dois. Mas ninguém ainda aplicou, é uma coisa muito nova, acho que é um debate bom para o plano de mobilidade. Será que a gente tem que se consorciar com os nossos vizinhos, do Maricá, São Gonçalo, fazer ligações intermunicipais? É um debate válido, que o plano pode levar.
E mais importante ainda, mais além, o governo do estado está começando a fazer também um plano de mobilidade metropolitana. Então, talvez de uma forma efetiva, mas prática também, seja buscar a integração entre o plano de mobilidade metropolitana e o municipal. Aí acho que a gente tem um caminho bom para o sucesso aí. Tudo isso levando para o debate. Sim. Muito bom. Cíntia. O projeto de alinhamento de Niterói é de 97. Sim. Qual é a relação dele com esse plano de mobilidade? Então, como eu falei, a gente não está trazendo resposta aqui hoje, a gente está fazendo as perguntas, né? A gente está buscando quais são as perguntas que o plano vai ter que responder. Depende, na verdade. Espaço físico não quer dizer que maior espaço físico ofereça maior capacidade de mobilidade. Um metrô com uma via singela de 3 metros transporta 80, 100 mil pessoas por dia, em 3 metros de largura de via. Se você tem uma Amaral Peixoto com 6 faixas de rolamento, 30 metros, que só passa carro, é uma via de 5 faixas de baixíssima capacidade de transporte, porque o modo individual é de baixa capacidade. Então, a relação de espaço, o espaço não tem uma causa e efeito direta com a capacidade de mobilidade das pessoas. Você pode ter vias estreitas transportando altíssimos contingentes de pessoas e grandes avenidas engarrafadas, onde pouquíssimas pessoas, na verdade, estão paradas ali. Também vai ter que ser revisto, né? Vai ter que haver uma ser registrada, eu acho, na ata. Vai ter que haver uma compatibilização. Sim. Uma resposta que o diagnóstico tem que trazer. Inclusive, é uma investigação, além de todos os planos que Niterói já teve de transporte, também com a lei de PA. A lei do PA pode ser um instrumento mais acessível para ser revisto, pode ser que seja o plano diretor. Isso é uma diretriz, pode ser que seja uma diretriz. Acho que vale uma senhata também registrar a contribuição de. Nem que a gente discuta isso no diagnóstico, avalie, o inventário dessa lei do PA. Está trabalhando há algum tempo com mobilidade e ocupação do solo, as matérias vão sempre se entrelaçar, entendeu? Mas também, a lei do PA com certeza vai ser levada em consideração no plano diretor. Olha, há um pedido aqui que o Maurício está falando, de deixarmos alguns visitantes, no máximo 5, para fazer o uso da palavra sem elegerem. Alguém mais? Não, acabei de falar não. Eu quero. Eu fiquei curiosa, eu queria entender qual é a contrapartida do CAF. Qual é a contrapartida, como assim? Um banco está dando um plano. Sim. Ele não quer nada em troca? Benemerência? Ele tem um programa que oferece isso. Niterói foi uma das escolhidas. Poderia, se não tivesse sido Niterói ido lá e pleitear e conseguido, outra cidade teria conseguido. Eles têm orçamentos para esse tipo de programa. Como qualquer outra, como as ONGs, inclusive a WRI e o ITDP, são financiados por entes no mundo inteiro. O CAF já está cuidando da renaturização do Rio Jacaré, né? Eu acho que isso daí deve ser alguma coisa extra. Não tem relação. Niterói, de fato, está contraindo um empréstimo, fazendo um financiamento junto à CAF para o programa Região Oceânica Sustentável, Pró-Sustentável. Mas esse programa de patrocínio de planos é um banco de desenvolvimento da América Latina. Então, eles têm linhas de desenvolvimento, de oferecer. Não é um recurso vultuoso também, não. São 100 mil dólares, que no caso de Niterói cabe no plano de mobilidade. São Paulo nem deve ter se inscrito, porque nem perto paga o plano de mobilidade em São Paulo esse recurso. No nosso caso, cabe. A gente inscreveu e eles têm interesse em fomentar políticas de mobilidade sustentável, porque para eles também é patrocínio, eles ganham marca. É igual o time de futebol. É um patrocínio que eles estão dando. E Niterói se inscreveu, foi uma das que foi escolhida. Existe em algum lugar o projeto executivo da Transoceânica? Sim, como eu falei, a Imoça tem. Ele está sendo. O Daniel sugeriu que eu trouxesse. Mas você está falando. Não, eu quero lá, eu quero tudo. Eu queria entender, porque eu só estou vendo. Todo ainda não, porque tem dois. Não, a parte que está sendo feita, por exemplo. Tem 2 últimos trechos que estão na programação para serem começados só no final do ano,
que esses ainda não começaram a ser detalhados. O detalhamento demora 3 a 6 meses, então... Porque eu estou vendo uma obra ali, quando eu só passo ali nos finais de semana, não consigo de tudo entender... que está sendo executado tem um plano de projeto Isso. executivo. E aonde? Com a Emusa? Sim. Então, E aí eu queria saber, nós já